Esse vídeo é o primeiro vídeo do Projeto Sem Anistia, que é o trabalho mais importante que nós estamos apresentando em 11 anos de história desse canal. É o principal projeto. E o que consiste o Projeto Sem Anistia? Nós vamos apresentar todos, veja bem, todos os condenados do 8 de janeiro. Vamos trazer um perfil, vamos mostrar, por exemplo, trechos dos depoimentos que foram colhidos, vamos mostrar os vídeos que eles gravaram. É importante a gente deixar claro que eles, como dizia o próprio Alexandre de Moraes, eles eram tão estúpidos que eles produziam provas contra si mesmos. E nós vamos trazer essas provas, vamos trazer essa condenação. Qual é o objetivo desse projeto? Em primeiro lugar, e o principal ponto, é conscientizar a população, conscientizar o brasileiro que essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Existe um movimento da extrema-direita que é anistiar esses criminosos. Você pode não chamá-los de terroristas, se você não quiser, você pode chamar apenas de golpistas, tem uns que querem dizer que eles são apenas, como se isso fosse muito pouco, eles são apenas baderneiros. A verdade é que são criminosos que queriam um golpe de Estado. Esse é o ponto principal, eles queriam o rompimento da nossa democracia. E para um país como o nosso, para um povo como o nosso, romper a democracia a essa altura do campeonato, depois do que sofremos dentro de uma ditadura militar, é a mesma coisa que desejar a morte para uma quantidade de pessoas enorme, que eles julgam, que eles chamam de comunistas. Eles querem dizimar essas pessoas. É claro que eu estou nessa lista. Eu não sei se você se considera uma pessoa de esquerda, se as pessoas falam que você é esquerdista e coisas assim, você está nessa lista. E na verdade eles consideram comunistas todos aqueles que não são do grupo deles, que é o grupo da extrema-direita. Se você não é bolsonarista, se você não é extremista, ou se você não é ultraconservador e coisas assim, você é comunista. E a ideia deles é colocar todos na cadeia e, de preferência, matá-los. Assim foi, por exemplo, revelado em uma investigação da Polícia Federal acerca do próprio Alexandre de Moraes. Ele mesmo declara isso, de uma investigação da Polícia Federal, que membros bolsonaristas, gente de extrema-direita, queriam matá-lo. Esse provavelmente seria o destino da maioria daqueles que discordam dessa postura extrema, de extrema-direita, que eles defendem. Então, esse projeto ele é um combate também a essa ideia de anistia. Nós precisamos, acima de tudo, responsabilizar esses criminosos. E eu quero trazer aqui para você trechos desses depoimentos. Além disso, eu quero trazer para você um levantamento, um perfil desses criminosos, o que os levou até a cadeia e por que nós não podemos permitir que eles sejam anistiados. O projeto é um projeto que ele tem um avanço para além aqui do canal. A ideia é a gente montar um site e nesse site vai ficar fácil, vai ter lá o nome da pessoa, vai ter o vídeo relacionado a essa pessoa, que é o vídeo aqui do canal, e nós vamos ter informações extras, vamos colocar lá os links das reportagens que a gente tem apurado. Você sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente fala aqui, não é um site apenas de opinião. Eu sou um professor e sou um jornalista, então eu procuro levar também um pouco do trabalho que eu realizei, por exemplo, como jornalista, por mais de 30 anos. Então a gente vai colocar também essa questão. E por isso eu convido você para vir conosco, somente nesse primeiro vídeo que eu vou trazer essa explicação sobre o que é o projeto, porque é um vídeo de lançamento. Os outros vídeos eu vou remeter a esse primeiro aqui para que as pessoas entendam um pouco mais qual que é o objetivo. E hoje nós vamos começar já com a primeira criminosa e a primeira mulher que a gente vai trazer aqui, que foi condenada agora, há poucos dias. Então nós estamos começando, na verdade, do final para o começo, A gente tem cerca de mais de 200 pessoas hoje que já foram condenadas. E a gente vai trazer uma das últimas condenações. O nome dessa mulher é Camila de Mendonça Marques. Ela tem 35 anos. E a primeira questão que eu quero trazer aqui para você é que a maioria desses condenados, eles fogem muito daquele perfil de idosas com a Bíblia embaixo do braço que estavam lá apenas para fazer oração.
Essa mulher é uma extremista, ela estava dentro dos prédios, ela foi presa em flagrante e ela gravou lá dentro dos prédios, vídeos como esse aqui, ó. Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. E intervenção militar é o que a gente pede, pronto. Não tem recuar, a gente não vai sair daqui. Segundo essa reportagem aqui do G1, a extremista Camila, empresária de Santa Catarina, presa por invasão em Brasília, é solta após alegar ser única responsável por filhos. Mulher consta na lista dos detidos em flagrante divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu no dia 8 de março de 2023. Quarta-feira, 8 de março de 2023. A informação sobre a soltura foi confirmada pelo advogado dela, né? E segundo o defensor, ela terá que cumprir medidas cautelares diversas da prisão que não foram detalhadas. Uma dessas medidas cautelares era o uso da tornozeleira. E aqui nós temos uma informação muito importante que é desta semana, tá? Pouco mais de uma semana atrás. Condenados do 8 de janeiro quebram tornozeleiras e deixam o país. E aqui nós temos uma lista, né? Na reportagem, inclusive, mostra, por exemplo, 10 pessoas fugiram para o exterior nesse ano pelas fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram para a Argentina e Uruguai. 7 dos fugitivos já tinham sido condenados pelo STF a mais de 10 anos de prisão. Nós temos 6 dos 10 fugitivos que são mulheres e a maioria é de estados do Sul, Paraná e Santa Catarina e Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. Idade média, 50 anos. O levantamento foi feito com base nos registros do STF, CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, como ordens de prisão e entrevistas com parentes, investigadores, amigos e advogados. E aqui nós temos uma informação importante do começo deste mês, 5 de maio de 2024. Bolsonarista volta à prisão depois de tornozeleira parar de funcionar. Na verdade, a suspeita sobre essa senhora, né, essa mulher de 35 anos, é que ela estava prestes a fugir do país, exatamente como esses outros que fugiram, quebraram a tornozeleira e fugiram. Ela já tinha feito isso, ela já tinha quebrado a tornozeleira. O próximo passo seria talvez o mesmo destino dos outros colegas dela, extremistas e golpistas, né? O próximo passo seria fugir do país. Ainda bem, foi presa antes. Nós temos aqui uma situação que fala sobre a condenação da empresária Camila de Mendonça Marques. E a condenação dela, veja só, são por 5 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Aqui nós temos 5 crimes gravíssimos, estão os artigos, e ela foi condenada por todos esses 5 crimes. Os magistrados Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes na ação penal. Ele impôs a Camila a pena de 17 anos, incluindo 15 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias multa. Já os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin acompanharam o relator, ou seja, concordaram com a prisão, mas tiveram ressalvas referente ao tempo das penas. André Mendonça, Barroso e Nunes Marques discordaram em partes, votando pela absolvição da ré em alguns crimes e por penas menores. Mas todos eles, todos os ministros do STF, consideraram que Camila Mendonça cometeu crimes, consideraram Camila Mendonça criminosa. Inclusive esses 3 que discordaram em partes e que votaram pela absolvição em alguns crimes. A verdade é que há uma criminosa, não há o que discutir sobre isso. Empresária de Tubarão, ré no STF pelos ataques de 8 de janeiro, tenta suspeição de Alexandre de Moraes, mas pedido é negado. Isso aqui foi uma besteira, né? Um tiro na água aí dos defensores dela, dos advogados dela, né? Defesa alegou no pedido de suspeição e impedimento que o ministro relator teve acesso a todas as informações e investigações dos relatórios da Polícia Federal. E aqui
É óbvio, ele foi relatar o crime e ele tinha que ter acesso às investigações, justamente para fazer esse trabalho. Eles tentaram um impedimento de Alexandre de Moraes. Mas é importante você saber de uma questão. Ela foi condenada por todos os 11. Então todos condenaram ela. Todos consideraram ela como criminosa. Desses, a maioria com 17 anos de prisão e condenada por 5 crimes. Então, simplesmente falar a respeito do Alexandre de Moraes por ser o relator foi uma tentativa imbecil de colocar mais uma vez as chamadas cores fortes sobre Alexandre de Moraes. Tentar, de alguma forma, colocar ela como uma vítima do Xandão. É claro que não deu certo. Nessa postagem aqui da Júlia Mamata, né, a Júlia Zanata, a deputada tida como a maluca da tiara, né, a doida da tiara, nova prisão política. Prisão política. Uma desumanidade sem fim. Aí ela diz: Camila Mendonça Marques, mãe de 2 crianças, empresária em Tubarão, uma rápida análise de sua vida pregressa mostra que ela não representava qualquer perigo para a sociedade, mas ainda assim foi condenada a 17 anos de prisão, quantia que ultrapassa de homicidas e estupradores. Isso aqui é mentira, tá? Tem muitos homicidas e estupradores que são condenados a um tempo maior. Sem qualquer armas nas mãos, também mentira, foi absurdamente condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes. São 5 ao todo que eu citei aqui anteriormente. Camila alega que a presença dos protestos tinha caráter pacífico e sem intenções de vandalismo, uma realidade comum a grande parte dos patriotas presos no 8 de janeiro. Eu mostrei o vídeo desta criminosa e vou mostrar novamente para você entender que não tem nada de pacífico e sem intenções de vandalismo ou coisas assim. Veja esse vídeo. Camila de Tubarão, a gente está aqui no quartel em Brasília. Hoje é dia 8 de janeiro de 2023, agora é 12h30, o pessoal está almoçando, tem bastante gente dispersa, espalhado. O pessoal que acampa também. A expectativa é de muita gente aqui essa tarde. Muita gente chegando, muitos ônibus chegando também. E é isso, tudo por um... Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. Intervenção militar é o que a gente pede, pronto. Não tem recuar, a gente não vai sair daqui. Covarde! Bando de covarde! Era pra estar do nosso lado! Bando de covarde! Atacando as pessoas que querem o bem deles! Eles usaram essa fala aqui do Bolsonaro, que não é dirigida a ela, mas é dirigida a pessoas que foram presas e têm filhos. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pegam uma pena enorme por ter participado, alguns nem tanto, né, daquele ato de vandalismo que nós condenamos desde o primeiro momento. Qual que é a ideia deles e a ideia deste presidente vagabundo ao dizer que nós aceitamos que eles sejam vândalos e tudo mais, que alguns sejam vândalos, porque o crime de vandalismo, ele praticamente não tem nem pena. E a ideia é tirar deles aquilo que foi a intenção real. Eles queriam um golpe de Estado, como a gente mostrou aqui, tem mostrado nos vídeos dos golpistas. Então é fato, eles queriam um golpe de Estado. Então quando eles falam, é vândalo, a gente aceita que seja assim e tal, é na verdade uma vagabundice, uma canalice, porque tenta tirar deles a responsabilidade que eles têm sobre esses crimes. E eles são responsáveis. Eles queriam um golpe de Estado e um golpe militar, como bem declarou no vídeo gravado por ela mesma, a criminosa Camila. E aí tem a cara de pau de dizer, são órfãos, temos órfãos de pais vivos. E a pergunta que fica é a seguinte, quantos presos hoje têm filhos? Todos eles, esses filhos de presos, nunca foram
chamados de órfãos de pais vivos, porque somente há uma diferença com presos como esses vagabundos criminosos golpistas. Nós temos a maior ou uma das maiores populações carcerárias do mundo e nunca houve por parte da extrema-direita uma visão a respeito daqueles presos, preocupados com os filhos deles, com a família e tudo mais. Mas para esses aqui eles têm uma preocupação. A família da criminosa está fazendo aqui um levantamento, né? A família da empresária presa promove vaquinha online para pagar despesas com advogados e psicólogo. Eles arrecadaram até o momento R$ 3.770, querem R$ 70 mil. Vamos ao depoimento da criminosa. Bom, confirmada a presença de todos, acho que podemos dar início, então, sem maiores delongas. É apenas para confirmar, a senhora Camila teve a oportunidade de ter a conversa pessoal e reservada com o seu advogado? Sim, excelência. Se encontra aqui no escritório comigo. Uma questão importante. Todos os condenados com todos os direitos de defesa garantidos. Então, essas perguntas iniciais são para mostrar, inclusive para a sociedade, que todos eles tiveram seus direitos garantidos. Então, teve direito a advogado, ela está, inclusive o próprio advogado dizendo, ela está no escritório comigo. Perfeitamente, doutor. Está aqui do meu lado. Exato. Bom dia, senhora Camila, tudo bem? Bem, Bom, só um minutinho aqui, deixa eu me ver. Sim, em relação a testemunhas, estou verificando aqui que foram roladas as mesmas testemunhas da acusação, correto? E, além Correto. disso, algumas testemunhas que também são corretas. Aqui, esse sujeito, ele teve a coragem, né, esse advogado, de colocar como testemunha outras pessoas que também estavam presas. Ele arrolou como testemunha pessoas que cometeram o crime junto com ela. E a gente vai ver isso ao longo desse projeto aqui, a gente vai ver a enormidade de problemas desses advogados que foram defender essas pessoas e cometeram erros assim absurdos. Esse aqui é um deles. Então, exatamente pelas mesmas razões, né, da não oitiva da testemunha, obrigado, da testemunha anterior ao rolado pela acusação, o senhor Flávio Silvestre, né, não há possibilidade. Indago, então, se a defesa tem mais testemunhas a serem ouvidas. Excelência, a gente arrolou 3 testemunhas que se encontram detidas, duas acho que 2 na Colmeia e uma na Papuda. Entrei em contato, mas teria que encaminhar com breve antecedência, mas também são corretas. Exatamente, doutor. Tem mais testemunha? Tem. Todas são corrés, né? Ou seja, todos estão condenados. Isso daqui, gente, a gente não pode dizer que é burrice, né? E eu também tenho todo respeito, eu não estou aqui para falar mal de advogado, tá? Eu até respeito aqui o advogado, mas, gente, isso é um conhecimento. Veja bem, eu fiz 4 ou 5, eu estudei direito, né? Eu estudei um período, 4 ou 5 períodos, acho que 4 períodos e meio. E isso daqui, até eu que fiz pouco mais de 2 anos de direito, isso daqui eu sei. Então, assim, um advogado que tem OAB não sabe disso? Como eu disse, né, pelas mesmas razões do indeferimento da testemunha, senhor Flávio Silvestre, não há possibilidade, por razões objetivas, conforme até os precedentes citados pelo ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão não há possibilidade de ouvir, né, correu como testemunha. Veja bem, eles já tinham negado as outras testemunhas por esse motivo. Ele vai lá e coloca mais 3 testemunhas pelo mesmo motivo. Então, não foi possível ter testemunhas no processo dessa mulher porque o advogado ele não soube trabalhar. Mas eu confesso para você, nem precisava, tá? Porque essa senhora, ela produziu prova contra si mesma. Então, passaremos direto ao interrogatório, certamente. Senhora Camila, o seu advogado já te explicou, mas o interrogatório é a oportunidade que a senhora tem para dar a sua versão sobre os fatos, narrar o que aconteceu.
De qualquer forma, é bom frisar que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é uma garantia constitucional, de modo que se a senhora se recusar a responder qualquer pergunta que lhe seja feita, o seu silêncio não pode prejudicá-la, tá bom? É apenas mais uma questão, né, para deixar claro quais são os crimes pelos quais a senhora foi denunciada e está sendo processada. Presta atenção nesses crimes, tá? Os crimes são do Código Penal, artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M de Maria, golpe de Estado, 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima. E, por fim, artigo 62, inciso 1º, da Lei 9.605, de 98, né, em que pese o interdito em relação ao direito ao silêncio, o interrogatório é composto de duas partes. E aqui tem uma questão, né? Na primeira parte do interrogatório, ele está fazendo perguntas que são mais ou menos aquelas perguntas que quando você vai fazer um acordo aí na sua operadora, por exemplo, eles pedem para que você responda algumas perguntas que é para registrar no próprio processo. Então essas perguntas, elas não cabem você dizer que não vai responder ou que vai responder porque você teria algum problema jurídico. São só para confirmar o processo tal qual ele deve ser confirmado por termos aí uma situação de uma videoconferência. Na primeira parte, farei perguntas de ordem pessoal, né, trabalho, profissão, família, etc. Essas questões a senhora tem que responder. E a segunda parte, que é a parte exatamente relacionada aos fatos, que a senhora teria o direito de permanecer em silêncio. Compreendeu? Sim. Senhora Camila, qual que é a sua idade? Eu tenho 34 anos. Tá, estado civil. Solteira. A senhora tem filhos ou algum parente que dependa financeiramente da senhora? Eu tenho 2 filhos. Meu filho de 11 e minha filha de 4 anos. Olha só, né? 2 filhos pequenos. E essa mulher, ela viaja quase 1.800 quilômetros, distância de Tubarão para Brasília, mais de 1.700 quilômetros, para tentar dar um golpe de Estado. Deixa essas crianças para fazer isso. Quer dizer, é uma total inconsciência do próprio papel de mãe, né? Ah, vou ali dar um golpe de Estado, filho, de 4 anos. Eu vou ali dar um golpe de Estado e já volto. Presumo que depende financeiramente da senhora, correto? Sim, correto. Tá, qual que é a sua escolaridade e profissão? É superior incompleto e eu sou empresária e atualmente também trabalho em uma outra empresa no setor comercial. Tá. Qual curso que a senhora está cursando? Engenharia Química. Na verdade, ela não está cursando. Tá? Ela cursou até 2017 e aí ela parou de cursar. Então, o superior incompleto é porque ela parou de estudar em 2017. Mas segue. Empresário, né? Isso. Qual que é o seu rendimento aproximado? Hoje, em torno de 4 mil. 4 mil é um bom rendimento. Tá? Já é maior do que pelo menos 53% da população brasileira, o rendimento dela. Agora, se a gente for levar em consideração fatores, essa mulher ela está entre 20% a 30% da população que ganha de 4 mil reais para cima. Então 4 mil é uma grana muito boa, dá para pagar aluguel, para comer, para viver de forma digna. E inclusive dá até para cuidar dos filhos. Com 4 mil reais, tem gente que faz isso, cuida de filhos, paga aluguel, água, comida e tudo mais, com bem menos do que isso. Por essa situação, a senhora já foi presa ou processada criminalmente? Não, nunca. Bom, passo agora às perguntas relacionadas aos fatos, né, novamente relembrando que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Excelência, só para a gente adiantar, ela só vai responder as perguntas da defesa. Tá ok, doutor. Camila, então a gente vai fazer dessa forma. Eu vou fazer as perguntas. Obviamente, a senhora tem garantido o direito de permanecer em silêncio.
Basta a senhora dizer, ficarei em silêncio, tá bom? O protocolo, né, aquele que está fazendo esse interrogatório, ele faz uma sequência de perguntas baseada naquilo que foi coletado das investigações do processo. Há uma investigação e ele faz as perguntas para que essas investigações possam ser confirmadas pela própria ré, no caso pela criminosa. Então é importante que ele faça as perguntas e ela responde ou não. No caso, ela tem o direito de não responder e a proposta aí da defesa é que ela não responda mesmo. Como e com quem que a senhora planejou vir a Brasília? Ficarei em silêncio. Tá. Alguém pagou ou financiou o transporte da senhora? Pode falar de novo, só responder. Que ficará em silêncio. Ficarei em silêncio. Tá. Você vê que são perguntas simples que ela poderia ter respondido, mas ela vai ficar em silêncio. A senhora estava onde antes de vir para a Praça dos Três Poderes? Ficarei em silêncio. A senhora levou algum tipo de arma branca, instrumento cortante, perfurante ou substância inflamável? Ficarei em silêncio. A senhora passou por algum tipo de revista? Ficarei em silêncio. Tinha algum bloqueio policial? Qual que era a postura da Polícia Militar ou outras forças de segurança? Ficarei em silêncio. Como que as pessoas entraram nos prédios? O acesso estava liberado? Ficarei em silêncio. A senhora praticou algum ato de violência contra os policiais ou equipe de segurança? Ficarei em silêncio. Tá. Ao invadir o prédio do Planalto, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Ficarei em silêncio. Todas essas perguntas, ela poderia ser orientada pelo advogado para que ela pudesse se defender. Não faz diferença dentro do processo ela responder a perguntas do advogado ou responder as perguntas que estão sendo inquiridas ali. A diferença é zero, porque o que ela fala é que é o importante, independente para quem ela vai responder. Então ela poderia tranquilamente ter sido orientada pelo advogado. Olha, se fizer determinada pergunta, você pode responder desta forma, porque a ideia de você dizer, né, no caso da defesa, de você, olha, só vai responder a perguntas feitas por mim, é porque o advogado ele quer combinar as respostas com ela, para que ela possa realmente colocar as respostas que ele quer que ela dê, para que ela não se incrimine nas respostas. Mas a verdade é que você vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Acompanhe, que você vai ver daqui a pouco. A senhora pretendia com invasão auxiliar a depor o governo ou a implantar um novo regime ao governo? Ficarei em silêncio. Quem que a senhora apoiava ao participar da invasão? Ficarei em silêncio. Qual o motivo da depredação? A senhora depredou, danificou algum bem? Ficarei em silêncio. A senhora estava fazendo uso de máscara ou cobrindo o rosto de alguma forma? Ficarei em silêncio. Ela estava usando máscara e se ela pode ficar em silêncio, mas você tem um vídeo e fotos. Então, ela falando ou não falando, os vídeos e as fotos são uma prova concreta. Ela poderia tranquilamente dizer, olha, eu não queria também depredar nada, dizer só a palavra não. Você queria depredar? Não, né? Que é algo que conta a favor dela. A senhora acredita nas constantes afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Ficarei em silêncio. Tem também uma questão que, no caso, né, você não pode também dar o chamado falso testemunho. Então, você não pode negar algo que tem uma prova contra você, que isso aumenta a sua pena. Tem essas questões, né? O direito tem esses meandros. A senhora queria a queda do atual presidente e o retorno do ex-presidente ao poder? Ficarei em silêncio. E se o ex-presidente tivesse dado uma declaração formal reconhecendo sua derrota e a vitória do atual presidente e a confiabilidade das eleições, a senhora teria vindo a Brasília de qualquer forma? Ficarei em silêncio. Bom, essas seriam as perguntas formuladas de minha parte. Passo então a palavra à Procuradoria-Geral da República. Agradeço, Excelência. Bom dia, em primeiro lugar, a todos. Bom dia, doutor Romeu. Bom dia, senhora Camila. Excelência, considerando a manifestação da defesa técnica e da acusada, no sentido de que exercerá sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, respondendo apenas as perguntas da defesa, o Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado. E nem faz sentido fazer pergunta,
porque ele simplesmente vai fazer perguntas que ela vai dizer, ficarei em silêncio. Então não vai ajudar em absolutamente nada no trabalho do Ministério Público. Eu que agradeço, doutor Francisco, e já passo a palavra, então, à defesa técnica, por favor. Muito obrigado, excelência. Dona Camila, como a senhora foi para Brasília? A senhora sabe me relatar um pouco? Essa pergunta foi feita antes. A mesma pergunta. Sim, eu fui de ônibus. Que ônibus seria? A senhora pagou sua passagem? Alguém pagou para a senhora? Pergunta que foi feita antes. Não, eu paguei a minha passagem. E chegando em Brasília, a senhora ficou hospedada ou ficou acampada? Eu fiquei hospedada num hostel. Certo. A questão de diária, a senhora ficou com 2 ou 3 diárias? Então, eu fui uma diária, né? Uma só. Eu Certo. cheguei no sábado e fui presa domingo. Certo. Onde a senhora se encontrava antes de ir para a Praça dos Três Poderes? Eu estava no hostel. Eu fui de Uber até o QG. E lá do QG a gente foi para os Três Poderes. É bom deixar claro aqui que houve aquela situação em que os próprios policiais escoltaram aqueles que estavam no QG, né, lá no Exército. Eles foram a pé, então eles fizeram aquela caminhada por Brasília, e aqueles que fizeram essa escolta para que eles pudessem ir até a Praça dos Três Poderes e destruir absolutamente tudo, eles também precisam ser responsabilizados por isso. Porque eles estavam nesse QG, que estava espalhado pelo Brasil, todas essas manifestações na frente dos quartéis, e esse pessoal todo tinha a anuência, eles tinham o carimbo, né, a assinatura de parte dos militares que simplesmente quiseram que isso acontecesse. Em Brasília, especialmente, houve uma ação da própria Polícia Militar de retirar os manifestantes dali, e gente do Exército queria que eles mantivessem ali aquelas pessoas, que depois aconteceu o que aconteceu. Certo. Do QG até os Três Poderes, a senhora foi a pé? A pé. Junto Certo. com o pessoal, todo mundo, né? Aquela marcha gigante. Certo. A senhora passou por alguma revista de policiais antes de entrar na Praça dos Três Poderes? Sim, tinha uma barreira de policiais. Acho que todo mundo passou pela revista, né? Na verdade não foi todo mundo. Na verdade os policiais tiveram muito pouca capacidade para poder revistar. A quantidade de policiais ali era mínima, e a quantidade de pessoas, nós falamos aí em milhares, né? 3.000 pessoas a 4.000 pessoas. E o contingente era de 20, 30 policiais. Eles faziam uma revista de forma integral ou assim, só apenas de forma parcial? Comigo foi integral. Eles revistaram a minha mochila, enfim, revistaram tudo que eu tinha. Eu tinha um rosário dentro da mochila, tinha comida e água, bebida, água só. Faltou dizer que tinha a Bíblia, né? Esqueceu. Esqueci. Mas eu tinha um rosário, né, que tinha essa coisa, né? A maioria, você vai perceber aqui, a maioria daqueles que foram presos ali falavam muito a respeito dessa coisa de Bíblia, que iam lá para rezar, para orar e coisas assim. Após essa revista, a senhora foi liberada a ingressar na praça? Isso. Correto. A senhora levou alguma arma branca ou algo que pudesse danificar o patrimônio público? Não levei nada disso. A senhora danificou alguma coisa lá na Praça Três Poderes ou lá dentro do Congresso? Não, também não. É bom deixar claro que essa pergunta também foi feita anteriormente. Ela simplesmente poderia dizer a mesma resposta que ela colocou aqui. Mas, na verdade, eles tentam dizer que você levou armas para praticar o ato lá. Mas o que a gente viu foi, por exemplo, eles utilizarem objetos que estavam lá no local. Então, eles quebraram vidros, por exemplo, pegando extintores que estavam nos prédios. Eles pegavam objetos que estavam no local para destruir o local. A senhora praticou algum ato de violência contra algum policial ou alguma outra pessoa que estivesse lá dentro? Não, também não. Mas é bom a gente colocar aqui que houve casos, isso é importante também, em que quase mataram pelo menos 2 policiais lá. A senhora tinha alguma intenção de depor o governo? Não. A senhora conhecia alguém das pessoas que estavam lá na manifestação? Não conheci ninguém também. O vídeo dela mostra claramente, ela fala que não tinha intenção de depor o governo, mas o vídeo dela, o vídeo que ela gravou lá e que está dentro do processo, mostra que ela só iria sair de lá depois de um golpe.
depois de um golpe militar. Então, por mais que ela responda aqui que ela não tinha intenção e tudo mais, ela mesma produziu provas contra ela mesma. A senhora acreditava no governo? Sim, acreditava. A senhora acreditava na questão das urnas, nos votos? Acreditava também. Qual era a sua intenção de estar em Brasília? Então, era uma manifestação pacífica, assim como as outras, né? Certo. Uma manifestação pacífica baseada no quê? Se ela acreditava no governo, se ela acreditava nas urnas, se ela estava concordando com tudo, ela estava discordando do quê? Excelência, sem mais perguntas, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Romeu. Fato é, não havendo mais perguntas, encerrada a instrução e encerrado o interrogatório, né? E, consequentemente, a instrução. Bem, então tá aí, né? Esse é o depoimento dela, da Camila, da criminosa, condenada a 17 anos de prisão. A gente espera que ela fique presa dentro da lei, não esperamos que ela seja maltratada dentro da prisão, que aconteça alguma coisa ruim a ela. A gente, pelo andar, né, do que a gente está vendo, né, o filho dela pode ser até maior de idade depois que ela sair da prisão, está com 11 anos, né? Condenada a 17 anos, o filho dela pode ser já um adulto. E a gente espera que os filhos compreendam quem são os responsáveis pela prisão da mãe. E os responsáveis pela prisão de todos aqueles que foram denunciados no 8 de janeiro são exatamente esses influencers que agora se colocam na posição de defender essas pessoas. Eles estão defendendo essas pessoas porque eles sabem que no momento em que cair a ficha, e essas pessoas, e principalmente os parentes dessas pessoas que são vítimas também, né? Essas pessoas, no momento que elas entenderem que todo mundo que está lá preso se deixou levar por um pensamento extremista por conta desses influencers, de políticos de extrema direita, de gente que falou que as urnas eram fraudadas, de gente que queria defender golpe de Estado, que não aceitou o resultado de uma eleição, os responsáveis por aquela prisão são exatamente esses extremistas que estão aí soltos. Os políticos que hoje estão aí, eleitos por esse pessoal, eles têm um salário de 30 a 40 mil reais por mês, têm passagens de avião para o Brasil e para o mundo. A gente viu recentemente o Eduardo Bananinha, Chupetinha, esses vagabundos viajando lá para os Estados Unidos, viagem de ida 8 mil reais, com dinheiro nosso. Então eles estão muito bem. Uma tranquilidade. Essa própria Júlia Mamata aí, a doida da tiara, viajou para os Estados Unidos com dinheiro. Então, essas pessoas todas são bancadas pelos extremistas e são os extremistas que vão para a cadeia e ficam 17 anos, condenados a 17 anos, enquanto eles estão numa boa vida do Carvalho. Então, a gente precisa colocar essas questões aqui para você entender o que ocorre. Nosso projeto vai trazer para você, esse projeto, o Projeto Sem Anistia, vai trazer para você todos os depoimentos, tudo o que está acontecendo. Eu considero esse um principal projeto do canal na história nossa de 11 anos e o objetivo principal do nosso trabalho é oferecer algo para a sociedade, para o Brasil. A ideia desse projeto é montarmos um site, nós vamos montar um site onde nós vamos ter um por um os mais de 200 depoimentos. Então, a ideia nossa é mostrar para a sociedade, mostrar para o Brasil a necessidade de que essas pessoas fiquem presas. Esses extremistas estão pedindo anistia. Nós estamos falando que esses extremistas criminosos que foram presos não podem ser anistiados. E o que a gente pede? Eu não estou colocando patrocínio nesse projeto, mas eu vou ter um gasto. Eu vou ter que fazer um site para esse projeto, isso tem um gasto, nós vamos manter esse site. Então, se você puder nos ajudar, eu quero fazer esse projeto com você. Eu e você que é inscrito do canal e que conhece o nosso trabalho. E o que eu estou pedindo? Uma doação de R$10 ou mais. Assim que nós tivermos o valor arrecadado para montar esse site, imediatamente esse site vai ser montado. Então, se você puder, por favor, se você achar importante esse projeto, faça uma doação de R$10 ou mais. Nesses vídeos eu não vou colocar patrocinador, não vou fazer outros pedidos. É um projeto exclusivamente para que a gente possa colocar esse site no ar com todo o levantamento que a gente fez, como nesse primeiro vídeo aqui de estreia, com todos os detalhes que a gente está trazendo para você.
O endereço do nosso Pix é esse que está aqui abaixo. Por favor, faça uma doação. Se você conhecer alguém que faça sites também, mas tem que ser um site muito bom, um site que seja responsivo, um site que possa ser acessado por celular, por computador, de maneira bacana e que seja bem interessante, né, bonito, peça para que entre em contato conosco para a gente levantar orçamentos. Eu preciso de ter um orçamento que seja adequado para o nosso projeto, que eu estou bancando junto com você, estou tirando do meu bolso e estou pedindo doação das pessoas aqui. É desse jeito que eu vou bancar. Não vou receber um centavo de governo de ninguém. É só inscritos do canal, que é você e o meu trabalho aqui. É exclusivamente para isso. Então, se você conhecer alguém que saiba e montar um site bom e possa fazer um preço bacana para a gente, não quer de graça não, a gente vai remunerar o trabalho. Peça para entrar em contato também no mesmo e-mail, canalclayson@gmail.com. Sempre que você vê aí, Projeto Sem Anistia, vai ter aqui uma playlist. Dê essa força, entra aqui, dê o like, ajude a gente também para que esses vídeos possam ter audiência. Grande abraço, estamos no domingo, desejo uma boa semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.